Olá pessoal, bom dia. Para quem está se conectando, eu peço que vai mandando no chat para a gente, só para falar se está nos ouvindo bem. Estamos num ambiente diferente do da Câmara Brasil-Alemanha hoje, então talvez a gente passe por algumas instabilidades de rede, mas de qualquer forma, peço que quem já conectar, manda aqui talvez no chat aqui embaixo, se está nos ouvindo bem ou não. Obrigado, pessoal. Vou esperar alguns segundinhos para a gente começar já o nosso webinar. Vou continuar falando algumas coisas aqui só para ir testando enquanto vocês vão se conectando, tá, pessoal? Nesse meio tempo, como eu vi que vocês já estão aprendendo a usar o chat, qualquer dificuldade ao longo da transmissão, vocês mandam para a gente que a gente responde aqui direto, a gente verifica. Então, o pessoal de apoio também dando suporte para a gente. Então, qualquer coisa, manda para cá. Pessoal, dando início então já ao nosso painel, como vocês podem ver, estamos num ambiente diferente da Câmara Brasil-Alemanha hoje, em virtude do coronavírus e toda a situação que estamos passando. Eu não vou fazer uma introdução sobre a Câmara Brasil-Alemanha como costumo, uma vez que o webinar de hoje é fechado para empresas associadas. Para quem não conhece, eu sou Bruno Fadzar Pelon, diretor do Departamento de Inovação e Tecnologia da Câmara Brasil-Alemanha. Nós representamos uma das frentes aí de atuação da Câmara Brasil-Alemanha. Como eu falei agora, eu não vou entrar no detalhe sobre o que é a Câmara, acho que todos vocês conhecem. Mas o que é importante dizer só e reforçar, o Departamento de Inovação e Tecnologia ele tem como objetivo ajudar as empresas associadas a serem mais inovadoras e serem percebidas como mais inovadoras, da mesma forma que para serem mais ágeis e serem percebidas como os mais ágeis. Qual o objetivo disso? Tornar essas empresas mais competitivas e apoiar essas empresas também a alcançarem posições aí de sucesso e liderança nas suas áreas de atuação. Como eu estava falando antes, pessoal, nós do Departamento de Inovação e Tecnologia, entre nossas atividades, temos aí a realização da série de webinar Digital Transformation Pills. Essa série de webinars tem como objetivo trazer os principais temas relacionados à digitalização de forma prática e dinâmica. E para isso, então, toda quinta-feira, primeira quinta-feira do mês, a gente tem uma edição dessa série de webinars. Porém, agora, no mês de abril e provavelmente no mês de maio, em virtude de toda a situação com o coronavírus, nós vamos realizar um webinar por semana. Então, nessa semana teremos o primeiro, na semana que vem teremos o próximo, que vai tratar sobre 5G e como o 5G pode desbloquear o potencial da transformação digital. Mas o importante é dizer que nós continuamos aí com a série do Digital Transformation Pills, porém, semanalmente, durante toda essa situação aí que estamos passando com o coronavírus. E a outra diferença que nós temos, que até então esses webinars eram webinars abertos para empresas não associadas e associadas, e eles passam a ser fechados para empresas associadas, que é uma forma aí, de fato, a gente conseguir agregar mais valor para as empresas que já são parceiras nossas e, ao mesmo tempo, dar mais atenção no momento de interação ao vivo na transmissão. Pessoal, com isso, gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje. Nosso convidado é o Leandro Segato, ele é Country Cybersecurity Officer da Siemens. Leandro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aí, mesmo que de forma remota. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Bruno, e estender também o agradecimento para todo o time da Câmara Brasil-Alemanha. É um prazer enorme poder estar aqui e ter a oportunidade de abordar esse tema que é uma das grandes preocupações, né, das organizações atualmente, exatamente devido à nova lei geral de proteção de dados. Bom, fazendo uma introdução bem breve a meu respeito, meu nome é Leandro Segato, eu sou Cybersecurity Officer na Siemens Brasil, onde estou desde 2011, e entre as minhas responsabilidades na Siemens incluem, além da governança de segurança da informação, bem como a proteção dos ativos de IT e OT, segurança de produtos e soluções, o que inclui nesse contexto também nossas fábricas e demais empresas do Grupo Siemens no Brasil. Muito obrigado, Leandro. Pessoal, só comentando um pouco sobre como vai funcionar a nossa agenda hoje, nós temos agora a nossa introdução, né, que estamos fazendo já em andamento. A partir daí temos 15 minutos de discussão entre Leandro e eu, onde temos algumas perguntas aí já pré-definidas que gostaríamos de passar com vocês. E por fim, nos últimos 10 minutos do webinar, nós vamos abrir para perguntas do público. Então, nós não abriremos aí durante a discussão para perguntas do público, até porque a gente possa ter um controle mínimo do tempo,
é bem curto, né? São 30 minutinhos, passa muito rápido. Mas eu peço que desde já, qualquer dúvida, qualquer ponto de interesse que vocês tenham, vocês já vão mandando para o chat, pelo chat. E daí a gente já vai compilando essas perguntas também. E o nosso pessoal que está de co-host, de suporte, também vai ajudando nessa organização. Para dar início na nossa discussão, fazer uma pergunta bastante conceitual, ali, bem ampla para o Leandro. Então, Leandro, o que a gente pode entender por segurança e privacidade de dados? E qual a diferença entre esses dois termos, segurança e privacidade? Bom, a segurança e a privacidade de dados têm um objetivo em comum, de fato, que é proteger os dados confidenciais ou sensíveis para a empresa, né? Porém, ambos possuem abordagens completamente diferentes. A segurança de dados, ela se concentra na proteção da informação contra roubo, espionagem, violações de confidencialidade e integridade. Já com relação à privacidade em si, há uma preocupação como os dados são coletados, compartilhados e usados. Então, a gente vai até abordar um pouco mais esse tema daqui para frente, mas existe essa pequena diferença aí de como você trata uma informação, como você protege a informação em si, que é sensível para a empresa, do ponto de vista de segurança da informação, e há o complemento na questão da privacidade de dados, né? Pois há uma preocupação mesmo como os dados são coletados e tratados pelas empresas. Ô, Leandro, só para ficar mais claro para o público, eu sei que já conseguiu dar uma bela tangibilizada, mas você poderia trazer dois casos práticos aí, mais ou menos, estão presentes no nosso dia a dia, coisa simples assim que vem à sua cabeça, talvez um de segurança e um de privacidade? Bom, um caso prático, a gente tem, do ponto de vista de segurança da informação, a gente tem as informações que têm valor agregado para a empresa. Por exemplo, informações financeiras, a gente tem informações de como uma empresa ela tem na questão dos seus produtos, conhecimento técnico, né, expertise. Então, tudo isso tem um certo valor para a empresa e que, se vazar essa informação, de repente, para um público externo ou mesmo para um concorrente, você pode ter desvantagens. Ou seja, se o concorrente passa a saber, por exemplo, qual a margem que você tem no seu produto, qual o tipo de tecnologia, às vezes tem questões bem específicas que são até protegidas por patentes, enfim. Então, é esse tipo de informação que a gente trabalha no dia a dia e a gente tem um modelo de gestão de riscos, ou seja, a gente precisa avaliar quais são os riscos e que tipo de medidas a gente precisa implementar para proteger essa informação. No ponto de vista da privacidade de dados, então, ela é bem específica e trata de informações pessoais. E a gente tem, por exemplo, informações médicas. Então, do ponto de vista da empresa, essas informações são extremamente sensíveis. Você não pode deixar vazar, por exemplo, características ou problemas de saúde que o empregado pode ter. Então, esse tipo de trabalho é bem específico para cada um dos dois. Mas, como eu disse antes, eu acho que as medidas, tanto do ponto de vista de segurança, quanto do ponto de vista de privacidade, de compliance, elas acabam se complementando, né? Então, esses são exemplos mais clássicos aí que eu poderia citar. Ô, Leandro, hoje em dia e até há alguns anos já estamos discutindo de diversas leis na Europa e no Brasil relacionadas à proteção e privacidade de dados. Quais leis hoje são as principais aí que estão regendo esse assunto? Tá, acho que podemos citar alguns casos bem interessantes, mas acho, começando pelo Japão, onde a principal legislação de proteção de dados, chamada Ato de Proteção de Informações Pessoais, ou APPI, é aplicável a todos os operadores de negócio, ou seja, de pessoas físicas e jurídicas, que de alguma forma processam informações pessoais, né? Então, ela foi criada em 2003, ou seja, isso já vem sendo tratado há bastante tempo por muitos países, mas efetivamente ela entrou em vigor em 2005 e foi mais recentemente atualizada em 2015. Depois ela acabou sofrendo algumas atualizações, né? Começaram a valer mesmo em 2017, um ano antes mesmo da introdução da GDPR. Passando para os Estados Unidos, que eu acho também um ambiente, um A país bem... GDPR é europeia, né? Perdão. Europeia, exatamente. E passando para os Estados Unidos, que eu acho que é também um exemplo bem interessante, porque lá nos Estados Unidos a gente não tem assim, nenhuma legislação que é válida para todo o território nacional. Pois cada estado é responsável por definir suas próprias regras. Mas vale a pena, acho que, mencionar a Lei de Privacidade dos Consumidores da Califórnia, né, a CCPA, que é uma legislação que entrou em vigor em janeiro desse ano, né, ela já passa a valer desde o dia 1º de janeiro de 2020,
onde as empresas já têm a obrigação de prestar contas, né, de todos os dados coletados, dados privados coletados. Aí partindo para a Europa, que é um outro exemplo, antes da gente começar a falar um pouco do Brasil, e chegando talvez aqui seja mais relevante a legislação de proteção de dados, a GDPR, ou General Data Protection Regulation, que inclusive serviu de inspiração para a LGPD aqui no Brasil, né? Essa regulamentação de proteção de dados, que vale para toda a comunidade europeia, ela passou a vigorar em maio de 2018. A partir de então, os cidadãos europeus têm o direito de saber quais informações as empresas estão coletando e qual o propósito, né, de você coletar esse tipo de informação, além de outras regras que impõem, inclusive, as empresas que realizam o tratamento dessa informação em si. Saber também como que é feita essa proteção e também essa GDPR ela define uma multa aí de 2 a 4% do faturamento anual no caso de um vazamento de dados. Então, ela tem Pode falir uma empresa quase, né? Vamos dizer assim. Você pode ter um problema financeiro muito grande, né? Dependendo do número de casos que você acaba tendo, enfim. Chegando no Brasil, né, que a gente tem a LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, que foi sancionada em 14 de agosto de 2018 e deve entrar em vigor a partir de agosto desse ano. Eu digo deve, já que a gente tem uma lei, um projeto de lei que visa prorrogar a implementação da LGPD para agosto de 2022. Esse projeto já está aguardando o parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, ou CCJ, exatamente devido porque eu acho que muitas empresas ainda estão tendo um pouco de dificuldade em entender e realmente implementar as medidas, né? Porque existe um trabalho muito grande de mapeamento dos dados, então você precisa mapear todos os dados que são relevantes, né, para a proteção de dados. Então, existe essa possibilidade de adiar para 2022 a implementação. Ô, Leandro, antes de entrar aí já um pouco na realidade, vamos assim, como que as empresas podem de fato tratar esse assunto ou não no dia a dia, você poderia, eu não sei se existe na verdade, né? Você já comentou um pouco em relação à lei europeia e à lei brasileira, mas existem pontos em comum entre todas essas leis gerais que você comentou, Japão, Alemanha, Europa no caso, Estados Unidos e Brasil, alguns pontos assim que você poderia ressaltar aí para o pessoal, assim, olha, esses são os principais pontos aí, uma visão, um overview, aí, uma visão macro do que traz essas leis. Obviamente que a gente não precisa trazer questões técnicas nem não, eu acho assim que o grande ponto em comum de todas essas leis é que ela traz uma responsabilidade para a empresa, né, de como você coleta essa informação, de como você trata essa informação internamente, como você protege essa informação, e impõe certas penalidades caso você realmente deixe de proteger essas informações dentro da sua empresa. Ou seja, eu posso coletar seu CPF, seu nome, né, tem informações pessoais, mas eu preciso realmente tratar com muita seriedade, desde a gente aplicar criptografia no banco de dados, limitar o acesso somente a quem tem necessidade de acessar, tratar as questões legais de cada país. Então, cada país tem sua particularidade em termos de legislação, né? Então, isso é direcionado de modo que as empresas têm as suas responsabilidades e, caso não cumpram, a gente tem toda essa questão de penalidades. Enfim, no Brasil, a gente não sabe como que vai ser depois de agosto desse ano, né? Porque muita coisa ainda vai ser definida, os primeiros casos que acontecerem, como que os juízes vão tratar cada caso, né? Leandro, é interessante comentar isso também, que por mais que não haja ainda uma lei aí de proteção de dados no Brasil em vigor, muitas empresas que fazem negócio com empresas europeias ou são subsidiárias, representantes, realizam projetos, participam de consórcios envolvendo empresas europeias ou público europeu, vamos dizer assim, a sociedade europeia, ele acaba tendo também que responder muitas vezes também pela GDPR, né? Exatamente. Bom, falando Você até tem o caso da Siemens, por exemplo, no Brasil. A Siemens no Brasil acaba tendo que ser balizada também pela GDPR, ou não? Uma vez que sim, a empresa alemã. desde que a GDPR passou a valer no continente europeu, aqui no Brasil a gente teve que seguir todas as regras da GDPR, ou seja, a gente tinha que trazer a GDPR aqui para o nosso ambiente em termos de conceito, né? Uma, porque a gente tem dados não somente de colaboradores brasileiros, mas a gente tem dados de colaboradores provenientes da Alemanha, Inglaterra, enfim, de todos esses países. Então, a gente já aplicava isso na Siemens já há algum tempo para poder
está de acordo com todas as regras europeias. Então, que imagino que é o mesmo para todas as empresas que têm alguma relação com esses países europeus. Não, é interessante isso. Eu digo até compartilhando uma experiência pessoal, né, no caso da Câmara Brasil-Alemanha, nosso time, estava desenvolvendo um projeto relacionado à digitalização, um curso, e uma vez que fomos contratados por uma entidade alemã para desenvolver esse projeto, todo o desenvolvimento do projeto no Brasil, mesmo que fosse aqui no Brasil, com pessoas brasileiras, deveria responder à GDPR. Então, isso traz todo um desafio a mais, né, para esse tipo de projeto, porque, como você mesmo falou antes, né, não é uma coisa simples, são poucas empresas que estão preparadas. Nós tivemos um problema até na época, porque nós tivemos que contratar alguns fornecedores para esse projeto, os fornecedores do projeto tinham também que responder essas normas, vamos dizer assim. Vamos colocar de forma bem pragmática. Eu, Câmara Brasil Alemanha, estou realizando um projeto com uma instituição alemã e subcontrato uma instituição no Brasil. Essa instituição que eu subcontrato no Brasil, se ele tem, vamos dizer assim, alguma relação direta com o projeto, ele também tem que respeitar essa lei. Então, é todo o cuidado que a gente tem que ter para toda a cadeia, mesmo no primeiro momento ele não tendo essa lei em vigor no Brasil, né? Falando para empresas que têm essa relação com a Europa. Exatamente, bem lembrado, né? Você tem que acabar estendendo toda essa questão de normas, inclusive para os seus fornecedores, né? Por exemplo, a gente tinha os fornecedores na Siemens, no qual a gente já tinha que incluir todas essas regras para estar de acordo com a GDPR. Então, a gente tinha que envolver toda a nossa cadeia. E é um esforço para todo mundo, né? Muito grande, né? Porque aqui no Brasil a gente não estava muito acostumado, em termos de mercado, né? Com essas regras, né? Então, sempre foi um desafio você envolver toda essa cadeia de fornecedor para explicar e ir trabalhando junto, né? Isso é bem interessante. E é legal também, né? Obviamente, empresas aí que já se relacionam com empresas alemãs provavelmente já tenham isso no radar. Mas fica a dica também, entre aspas, né, para empresas que buscam se relacionar ou estar dentro da cadeia aí de valor de grandes empresas alemãs ou se relacionar com empresas europeias, que já estejam atentas aí a essas leis de regulamentação, essas regulamentações de privacidade e segurança de dados, porque mais cedo ou mais tarde serão cobradas. Uhum. Leandro, entrando um pouco aí na parte prática também, como é que você vê essa questão de segurança e privacidade de dados no ambiente industrial e no ambiente administrativo? Quais são as discrepâncias, quais são os riscos, vamos dizer assim, ou desafios enfrentados em cada um desses ambientes? E, pessoal, só recebi um chat aqui já, vão mandando as perguntas também, tá? Tem até a opção aqui embaixo, eu não sei onde fica posicionado para vocês o ícone, mas o Q&A, de perguntas e respostas que você pode colocar também, fazer votações. Então, vão interagindo aí, vão mandando coisas para a gente, que daqui uns 5 minutinhos a gente já abre aí para o público. Tá. Bom, apesar desses dois ambientes serem completamente distintos, né, quando a gente fala do ambiente industrial e do ambiente administrativo, do ponto de vista de segurança, eles têm um ponto em comum, né, que é basicamente o mapeamento de ativos ou informação. A gente acaba chamando internamente ativo, né, toda informação ela acaba sendo um ativo. Bem como os ativos que suportam, né, gerenciam, manuseiam, armazenam a informação de alguma forma. Sejam eles os ativos de IT ou OT, né, que a gente tem que são os ativos que suportam o processo de manufatura industrial, no caso da indústria. Bom, com base nessa premissa, o primeiro risco está relacionado com a gestão de ativos, né, ou da informação. Pois há uma dificuldade em se ter um mapeamento completo e detalhado do que é relevante para a privacidade de dados dentro de uma organização. Da mesma forma que não há uma visão geral do que é crítico para a empresa, né? Então, é claro que isso tudo depende muito do budget que cada área tem para poder, ou dos recursos que ela tem disponível, já que envolve um esforço muito grande por ambas as partes dos times de segurança e compliance. Então, assim, é necessário você investir muito tempo nessa questão do mapeamento, tanto na parte industrial, para você saber que tipo de ativo você tem, né? Que tipo de informação você tem lá armazenada, caso contrário, você não vai conseguir desenvolver nenhum plano, você não vai conseguir identificar as medidas e principalmente quais são os riscos associados tanto dentro do ambiente administrativo, né, no ambiente corporativo, quanto numa área industrial. É interessante. Hoje, lá na Câmara, a gente tem diversos programas, né? Tanto na área de transformação digital quanto de conexão com startups.
E nós vemos que os maiores desafios, tanto para a transformação digital, quando a gente fala de conexão aí de startups com a linha de produção assim por diante, são questões relacionadas à segurança e privacidade de dados, né? Até trazendo aí também diversas pesquisas alemãs, tanto com grandes empresas quanto pequenas e médias empresas, eles trazem essa questão de segurança e privacidade de dados como entre os top 3 desafios para a implementação da indústria 4.0, né? É um dos principais, de fato, obstáculos, né, para o empresário conseguir aderir ou não aí soluções relacionadas à indústria 4.0, uma vez que existe esse receio também aí, uma vez que ele está dando esse primeiro passo para ser 4.0, para ser digital, ele está dando o primeiro passo também para abrir essas informações para pessoas que eles não gostariam, abrir um passivo também aí relacionado à privacidade e segurança de dados. Não sei se você concorda com isso, Leandro, essa relação com a indústria 4.0? Sim, plenamente. É um desafio muito grande hoje, né? Essa questão de segurança, as questões de compliance. Então, isso, como eu disse lá, por isso que a gente tem essa previsão, ou há esse projeto de lei para tentar postergar a implementação da LGPD, né? Porque muita empresa ainda está tendo um pouco de dificuldade, né, de implementar, porque é um desafio muito grande, né? Não envolve só você entender a norma, você entender o que precisa ser feito, você precisa colocar isso em prática, mobilizar pessoas do legal, de diversos departamentos, segurança da informação, cybersecurity, compliance, enfim, você tem que mobilizar todo esse time e fazer com que a coisa comece a fluir e realmente implementar as medidas, né? Entrando já nessa questão um pouco de implementar medidas, como é que você vê aí para uma empresa, sem entrar no mérito no primeiro momento do porte, o que ela deve fazer para dar para os seus primeiros passos em relação a ter uma estratégia, perdão, uma política de proteção e segurança de dados? E até, se quiser trazer também um pouco como que a Siemens vem fazendo isso, ou fez isso lá atrás, eu não sei se você chegou a participar também nesses primeiros momentos desse assunto dentro da Siemens. Falando no Sim. Brasil, né, no caso, porque deve acontecer há muitos anos já também. Não, isso já acontece há bastante tempo dentro da Siemens, né? E, de novo, a segurança e privacidades, apesar de eles terem objetivos diferentes, como a gente já citou aqui, na hora de você definir uma estratégia, uma política de segurança e privacidade de dados, isso também não é diferente. Você precisa ter duas frentes e muito provavelmente você vai precisar também de duas políticas distintas, né? Mas, assim, no meu entendimento, o primeiro esforço, a primeira coisa que você precisa fazer dentro da sua empresa para poder atingir, de ter essa definição da estratégia política, né, de fato, é, é fazer com que você faça esse mapeamento. Você precisa fazer esse mapeamento de todos os seus ativos, das informações que você tem, quais são os ativos que suportam cada informação crítica, né, cada informação sensível para o business, porque dessa forma você vai conseguir classificar a informação, você vai conseguir definir as bases legais, você vai conseguir entender qual que é o prazo de retenção dos dados, informações do dono da informação em si, bem como a sua respectiva organização, documentar o ciclo de vida da informação, isso é muito importante para ambas as frentes, né, seja do ponto de vista de cyber ou do ponto de vista de compliance, bem como, né, mapear todos os riscos que são relevantes para o negócio. Ou seja, o Managing Board ele precisa estar ciente dos riscos, ele precisa entender, ter essa visão holística para poder, aí sim você começa a planejar e escrever a sua política, né? Esse é o meu ponto de vista em relação ao que a gente precisa fazer logo de cara na definição da estratégia. O Leandro, entrando aí, seguindo um pouco, vamos pensar essa jornada da estratégia, como é que você vê a relação, assim, tem a parte da estratégia e tem a parte da cultura, né? Uhum. A gente fala que a cultura como a estratégia no café da manhã, vamos dizer assim. Como é que você vê, assim, uma empresa que tem uma estratégia, mas não tem a cultura? Eu digo isso até trazendo de novo aí um exemplo particular do meu departamento, vamos dizer assim. Trazendo de novo aquele projeto que eu comentei das empresas e fornecedores. Uma vez que a gente não tem essa cultura, isso se torna um desafio muito maior, porque a gente não tem esse costume de olhar para dados até então, obviamente, com todo esse compromisso, vamos dizer assim, que nós temos que ter agora. Então, muitas vezes, no sentido até de onde salvar o contato, a planilha, o banco de dados, coisas simples a coisas mais complexas. Mas eu vejo que é algo que está muito intrínseco um pouco na cultura das pessoas. Se as pessoas não tiverem essa cultura, eu sinto até necessidade, por exemplo,
de se promover promover treinamentos em massa dentro das empresas para poder levar esse assunto. Como é que você vê isso? Você acha que é uma coisa que pode ainda estar dentro aí de alguns silos, de algumas áreas, ou deve ser uma coisa tratada de forma transversal nas empresas? Bom, a estratégia sem a cultura, realmente, sem ter essa cultura de como você tratar os dados, entender a importância desses dados para o business em si, realmente fica muito difícil, né? Porque, como você falou, daí a gente precisa começar a investir em treinamentos, você precisa começar a investir em conscientização, você precisa começar, inclusive, a fazer com que o Managing Board esteja realmente engajado em ajudar a fazer com que essa comunicação atinja todos os níveis da empresa. Até trazendo um caso prático que a gente fez na Siemens, por exemplo, para facilitar, uma vez que você tem diversos, até níveis, né, em termos dentro da empresa, diferentes áreas, a gente acabou criando de forma prática um grupo, né, um grupo ou um projeto de cibersegurança, onde a gente acabou pegando coordenadores para cada área, e esse coordenador ele era responsável para identificar as informações dentro do seu departamento. Então, a gente investiu em workshop, treinamos esse grupo de trabalho grande, né, porque cada área tem o seu coordenador, porque todo mundo sabe que, além dessa questão da cultura, faltam recursos, né, a gente não tem pessoas dentro da área de cibersegurança, dentro de uma área de governança que possa atender essa demanda. Então, esse grupo, ele trabalhou muito próximo, né, de cada área foi identificando essas informações, eles foram fazendo todo o passo a passo de classificação, identificando o que é relevante para data privacy ou não. Então, assim, você leva muito mais tempo se você não tem uma cultura já de entender se a informação é crítica para o business. E também você precisa entender o que não é crítico, né? Não é tudo que você tem dentro da sua área que realmente é relevante do ponto de vista de data privacy ou do ponto de vista de importância para o business, né? Porque senão você trava um negócio, né? Eu me lembro que eu comecei a pesquisar sobre o assunto e fui ler, por exemplo, em relação a empresas que fazem processo seletivo de candidatos e têm a obrigação de recolher as informações no Europa, eles tiveram que passar por, de fato, transformações para poder continuar seus business, assim, uma vez que elas trabalhavam com base em informações, né? Vou começar aqui as perguntas do público já para o Leandro. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu foi do Márcio Weichert. Então, vou ler aqui, Leandro, para você. Tá. Bom dia. Nos últimos anos, grandes empresas e governos foram vítimas de hackers. O quão segura é a indústria 4.0 contra a ação de hackers? Suponho que eles são capazes de paralisar a produção de uma empresa ou mesmo bagunçá-la, já que a indústria 4.0 funciona com base na internet. Boa pergunta. Bom, falando um pouco da indústria 4.0, né, e quão suscetível a indústria está com relação aos hackers, acho que o primeiro ponto, a gente, de forma geral, isso não é aplicável somente ao Brasil, a gente tem uma falta de profissionais muito grande no mercado de cibersegurança. É muito difícil você contratar um profissional de cibersegurança, porque ou eles já estão empregados e existe uma falta, a gente não consegue gerar novos profissionais, né? Existe uma deficiência, enfim, na própria universidade. Para a segurança de informação já é difícil, agora para a segurança industrial ainda mais difícil você encontrar profissionais. Então, esse acho que é o primeiro princípio que a gente tem, que a indústria hoje precisa ainda de muito mais foco dentro de cibersegurança. E o mercado está entendendo isso. Assim mesmo vem trabalhando muito forte para trabalhar iniciativas como Charter of Trust, iniciativas de você incentivar a educação. Então, assim, eu diria que hoje a indústria, ela precisa ainda mais de uma maturidade em termos de segurança da informação, porque, assim, a gente tem um ambiente ainda que precisa passar pelo processo de digitalização, equipamentos são antigos, né? Você tem uma tecnologia que é cara também para você proteger o ambiente industrial, enfim, se você tem uma série de ferramentas, uma série de soluções que não são tão acessíveis. E a diretoria, o CEO, ele precisa entender que precisa de investimento para poder proteger esse ambiente que é tão sensível, tão crítico, né? Legal. É interessante, né, Leandro? Assim, até vou pedir depois que você fale rapidamente aí, se você puder, sobre o Chart of Trust, que eu acho que é uma iniciativa interessante e legal aí entre algumas empresas. E também aí, acho que só colocando para o Márcio, tem diversos, quebrando um pouco o gelo aí,
vídeos na internet, por exemplo, de casos reais. Aí, acho que até um repórter, um jornalista inglês, alguma coisa do tipo, que fez um teste com carro autônomo e o carro sendo invadido, né? Então, tem bastante coisa aí que é possível, mas obviamente as empresas têm visto isso como um desafio e estão se preparando para tal. Passando Exatamente. aqui para a pergunta do Renato Luzardi, as regulações de data privacy nos Estados Unidos são ainda mais rigorosas. Não deveríamos também estar atentos para este fato? Hum, sim, obviamente a gente precisa estar atento ao que os outros países também estão atuando, principalmente se você tem uma relação comercial com empresas, né, com clientes nos Estados Unidos. Porque eu entendo que você precisa, se você tem relação comercial com os Estados Unidos, porque você precisa atender essa regulamentação proveniente dos Estados Unidos. Então, as empresas, elas precisam estar atentos, não somente a LGPD, o que a gente tem no Brasil, a gente precisa estar de olho no que é GDPR, no próprio legislação dos Estados Unidos, para que você possa realmente atender todas as questões, né? Obrigado, Leandro. Aqui para a próxima pergunta. Bom dia. A pergunta da Catarina Hatz. Bom dia. Aplicativos de videochamada viraram febre durante esse período de isolamento social. Qual das soluções disponíveis hoje seria mais confiável do ponto de vista de cibersegurança? Pergunta polêmica essa. É, bom, a gente tem uma série de ferramentas aí que estão disponíveis. Eu acho que cada empresa ela acaba fazendo uma validação de segurança específica. Então, na Siemens, provavelmente a gente tem algumas soluções que são autorizadas, que podem ser diferentes de outras empresas. Então, assim, eu acho que você precisa muito estar atento e pesquisar sobre a ferramenta, ver que tipo de vulnerabilidade existe para cada uma delas e considerar se realmente essa ferramenta é segura ou não. Porque hoje a gente sabe que existe até uma saturação, às vezes você está usando uma ferramenta específica e essa ferramenta às vezes não está dando conta de todo o workload, enfim. Então, a gente acaba sendo até um pouco mais flexível, né, em termos de ferramenta, porque no final das contas a gente tem clientes que acabam, às vezes, determinando o uso de uma ferramenta específica. Então, a gente tem que ter o bom senso de entender essas demandas e também tentar usar ou fornecer somente a informação necessária quando você estiver numa reunião, de repente não mandar um documento confidencial através de ferramenta, restringir mesmo somente o que você precisa falar, o que você pode falar em uma reunião. Então essa é a minha dica aí. Também é uma dica bem clichê, né, pessoal? Mas hoje em dia quase ninguém olha de fato a política de dados, de privacidade e segurança de dados desses aplicativos. E de vez em quando elas já falam bastante coisa já. Então acho que é interessante lê-las também. Tem uma Exato. pergunta aqui do Otton César. Bom dia a todos. Leandro e Bruno, tudo bem? Quais são as ações práticas que a Siemens Brasil faz para garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações que estão contidas nos ativos de informações, Golden Nuggets? E quais dicas você daria para implementá-la em empresas que ainda não possuem esta política fortalecida localmente? Bom, basicamente o que a gente tem na Siemens, ela é baseada na ISO 27001, né? Ou seja, a gente faz toda uma gestão de riscos em cima das informações. Ele citou aí até um nome que a gente chama, que na verdade Golden Nuggets nada mais é do que uma informação crítica de alto valor para a empresa. Então, você acaba tendo alguns níveis de informações, né? Que é a informação restrita, irrestrita, confidencial e estritamente confidencial. Então, é uma questão de gestão de risco. Como você disse lá, você não vai aplicar todas as medidas que você tem para uma informação que muitas vezes não tem um grande valor, né? Se essa informação vazar, não vai trazer risco financeiro, nenhum risco para a empresa, né? Seja de mídia, seja de habilidade de fazer negócio. Então, você tem que ter uma gestão de risco para realmente usar o seu budget, usar o dinheiro que você tem para proteger o que é realmente importante. Então, sempre quando for fazer isso dentro da sua empresa, é fazer essa gestão de risco, implementar a classificação da informação e você realmente focar os seus esforços naquilo que realmente importa para a empresa, aquilo que vai sustentar, né, a sua empresa para se manter competitiva, enfim. Essa é a minha Leandro, sugestão. uma pergunta em linha com essa última também. Pensando em uma empresa de pequeno e médio porte,
quais seriam as principais 3 ações, não principais, mas 3 ações práticas que você sugeriria para essas empresas realizarem desde já? Se você pudesse, assim, tangibilizar, por exemplo, o que seriam 3 exemplos de ações que seriam interessantes para uma empresa dessa fazer? Porque você comentou, legal, a ação 0 seria fazer essa análise de risco aí das informações para entender qual o grau de urgência, prioridade, categorizar. Mas pensando em 3 ações básicas aí, vocês aplicam na Siemens ou não? Desde, não sei. Bom, pensando no básico, se você é uma empresa que não tem uma área de segurança bem estabelecida, ou se você está começando no meio do zero, primeiro ponto, como a gente falou, é entender a cultura da empresa, saber qual que é a visão, né, da empresa, do managing board, para você poder daí começar a identificar que tipo de informação você tem dentro da empresa, como a gente já falou lá no começo, para você, a partir desse momento, criar uma política, porque eu acho que a política ela é um fator extremamente importante para que todo mundo dentro da empresa possa saber qual é a regra do jogo, né? O que a empresa determina do ponto de vista de segurança da informação, privacidade dos dados. Ele precisa saber quais são as regras, o que ele precisa, que tipo de ferramenta ele tem disponível para poder trabalhar de forma segura, seja na hora de armazenar um dado na internet, seja na hora de você mandar um contrato para um cliente ou para um fornecedor. Então, você precisa começar pela política e depois da política acho que o segundo passo seria você ter uma gestão de riscos para você realmente começar a definir as prioridades em termos de proteção da informação. O que eu vou proteger primeiro? São as informações de clientes, são informações de contratos, informações que eu tenho dos meus produtos. Então, isso precisa estar bem claro para você começar a realmente investir o seu dinheiro de forma correta. Entendi. Não, beleza. Vamos mais uma pergunta aqui. Na última década, do Fernando Scavazini. Na última década, o foco da tecnologia foi usabilidade. Você acha que o foco voltará a ser segurança ou a usabilidade ainda terá o peso maior? Acho que cada vez mais a gente vai ter um foco em segurança, até fazendo um gancho para o próximo webinar que vocês vão fazer, que é relacionado a 5G, né? Eu acho que o 5G ele vai trazer grandes mudanças para a indústria de modo geral, né? Porque a gente vai passar a ter cada vez mais dispositivos conectados na rede, seja na questão da IoT, seja das empresas passarem a ter soluções e passar a ter a oportunidade de repente monitorar o que você está fazendo dentro da sua empresa, operar remotamente, introdução de tecnologias como aí, enfim. Acho que isso vai cada vez mais trazer, além da oportunidade em si de negócio para todo mundo, ela vai trazer risco. Porque uma vez quanto mais dispositivos você tem conectado na nuvem, mais risco você tem se você não fizer a coisa certa. Ou seja, cibersegurança, ela vai ser algo que ela já é hoje, né, algo que você precisa considerar desde o início de qualquer projeto, de qualquer solução que você ou solução ou produto que você está lançando no mercado. Então isso vai ser fundamental aí para o negócio de qualquer empresa. Obrigado. Pessoal, vamos encerrando, até passamos aqui um pouco do nosso tempo. Queria agradecer novamente o Leandro pela participação, esclarecedora em relação ao tema. Leandro também fica aí à disposição de vocês via LinkedIn, se alguém quiser contatá-lo. Nós ficamos também, obviamente. Na próxima quinta-feira teremos nosso webinar sobre 5G, como o 5G pode desbloquear o potencial da transformação digital. E como o Leandro comentou, já dá continuidade também a esse assunto, né, uma vez que traz oportunidades como também desafios. E quem quiser saber mais, pessoal, dos nossos webinars, já gravamos aí cerca de uns 10 nos últimos 1 ano, 2 anos. É só acessar a nossa página no YouTube, a página da Câmara Brasil-Alemanha, e na página do LinkedIn também, do Departamento de Inovação e Tecnologia, a gente está divulgando todas as nossas iniciativas. Perguntaram aqui em relação à gravação desse vídeo. Nós vamos disponibilizar ele no YouTube, no canal da Câmara Brasil-Alemanha, daqui 1, 2 dias, junto com os outros webinars também que já foram realizados. Então, Leandro, muito obrigado e ficamos à disposição aí a todos. Tá, obrigado a todos e qualquer coisa, só entrar em contato via LinkedIn, como o Bruno falou. Obrigado, gente. Pessoal, bom dia a todos. Bom dia.